Momentos difíceis ao imigrar sozinha. Aí tá pensando em imigrar sozinha ou sozinho? Coloca aí nos comentários para eu saber. Se preparem para as dificuldades que virão, para os momentos difíceis que você vai passar estando sozinha ou sozinho num outro país. Para quem não me conhece, eu sou a Nilda Lourenço, eu tenho 61 anos. Eu imigrei para Portugal com 56 anos pela segunda vez, tinha imigrado sozinha para a França com 33 anos de idade e vou falar aqui para vocês um pouco da minha experiência, os momentos mais difíceis para mim. Quem já me acompanha sabe que eu imigrei com 33 anos para a França a trabalho. Eu fui com um contrato de 2 anos como expatriada, trabalhava numa empresa francesa, recebi uma proposta para trabalhar em Paris, na headquarter, na matriz, que é a Alcatel Telecomunicações, que ficava em Paris. Isso foi em 1997. Eu fiquei em 97, 98, voltei para o Brasil no comecinho de 99. E é uma imigração diferente, né? Porque eu fui a trabalho, eu fui com a empresa, ela me propôs para ir para lá e ela bancou com todos os gastos, fez um estudo quanto seria meu custo de vida em Paris e eu tinha todo o suporte da empresa, então eu não precisei me preocupar com aluguel, financeiramente eu não tive nenhuma preocupação, não tive que fazer nenhum planejamento financeiro, diferente de quem está imigrando por conta própria, certo? Então a empresa, ela providenciou tudo, toda a documentação, autorização para eu ficar e trabalhar em Paris, que se chama carte de séjour, por exemplo, aqui é título de residência, lá na França é carte de séjour. Então, na época, a empresa providenciou tudo para mim, eu não tive que me preocupar com documentação, com dinheiro, com nada. Com o que eu tinha que me preocupar? O meu psicológico, né? Porque naquela época, em 97, 98, olha, mais de 20 anos, né? Não existia nem o celular, não existia rede social, Instagram, Facebook, nada disso. Então, mudar para um outro país era uma coisa assim que você ficava super isolada, não tinha como a pessoa ficar te vendo como é hoje a tecnologia, né, pelo Instagram, pelo Facebook e por outras redes sociais, né? Naquela época não existia. Eu escrevia carta para minha mãe, demorava 20 dias para chegar, enviava pelo correio. E as cartas que eu recebia também, Brasil para Paris, de Paris para o Brasil, demorava 20 dias, era esse o prazo. E não tinha como se ver na câmera como hoje, essa possibilidade, essa facilidade da tecnologia, que você pode ver no WhatsApp, você pode ver no Skype. Naquela época não existia nada disso, então era muito mais difícil se você for pensar na saudade, no lado psicológico. Eu era sozinha, eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, claro. Então eu tinha assim, apesar de eu já estar acostumada naquela época a viajar a trabalho, mas eu viajava e voltava. Mas para morar seria completamente diferente. Então eu tinha todo o suporte da empresa. E financeiramente, então, não precisava me preocupar com nada. O que poderia ter para mim de difícil, né? Que momentos difíceis eu teria, além das saudades da minha família, né? Que venho de uma família muito grande. Para quem não sabe, nós somos em 8 e a minha mãe sempre foi uma pessoa assim muito batalhadora. Nós somos muito pobres quando éramos crianças. Quando eu comecei já a trabalhar, eu fiz de tudo para ajudar minha mãe, para tirar minha mãe daquela situação que ela estava. Eu sempre tive muita dó da minha mãe, porque minha mãe foi uma mulher muito sofrida, com 8 filhos, o meu pai era pedreiro, o meu pai bebia, enfim. Mas não é esse o que eu quero falar aqui, tá? O que eu quero falar para vocês é que com todo isso que eu vivi, com toda a escassez que minha mãe viveu, que nós todos vivemos na infância, eu sempre fui uma pessoa assim, que tive muita preocupação, muita ganância para mudar de vida, para mudar a vida da minha família, para mudar a vida da minha mãe, para tirar minha mãe daquela situação, para poder dar tudo para minha mãe, tudo que ela queria. Quando chegou o momento de eu emigrar, que eu já estava com 33 anos, eu já tinha feito bastante pela minha mãe, claro. Até os 33 anos, né, eu comecei a ajudar minha mãe, eu tinha 15 anos, quando eu comecei a trabalhar registrado lá no Brasil, numa fábrica, como ajudante de produção, foi quando eu já comecei a ajudar minha mãe trabalhando CLT, trabalhando com contrato de trabalho. E minha vida foi mudando, né?
que não dá para falar tudo aqui, né? Não dá para contar toda a minha história, porque seria um vídeo imenso, um livro, dá para escrever um livro. Então, pulando para frente aí, né? Quando eu já estava com 33 anos, quando foi para emigrar, apesar de eu ter essa coisa com a minha mãe, esse apego, essa vontade de ajudar, e foi isso mais que me deu coragem para eu aceitar a proposta e ir para a França. Por quê? Porque eu sabia que eu tendo essa experiência internacional, indo para trabalhar, eu voltaria com uma bagagem muito grande, eu teria muitas oportunidades profissionalmente falando, eu teria um salário melhor, uma vida melhor, considerando toda a bagagem, falando outra língua. Eu sabia que ao voltar para o Brasil eu teria um cargo de gerência e eu teria todas as possibilidades de crescer muito profissionalmente. E eu crescendo profissionalmente me daria condições para dar o melhor para minha mãe, o melhor para minha família. Eu sempre, desde pequena, a minha preocupação maior era a minha mãe mesma, era dar o melhor para minha mãe e para os meus irmãos. Nunca foi assim pensando só em mim, nunca pensei só em mim. É incrível como eu tinha essa ganância, essa vontade de ajudar a minha mãe, que sofreu tanto, que as imagens que eu tenho da minha mãe eram cenas assim, sofridas, tá? Que um dia, conforme as coisas vão acontecendo, eu vou falando aqui para vocês aos poucos, né? Enfim, isso daí tudo me deu mais coragem para emigrar. Eu tinha muito medo de migrar, porque eu não falava a língua, porque eu estaria sozinha no mundo, né? Atravessaria o oceano, estaria num outro país, sem nenhuma tecnologia, sem nada, nem pensava em tecnologia, não existia essa opção, né, naquela época. Era o telefone, que era muito caro, né, para ter um telefone, era caríssimo na época, o telefone era ter um patrimônio, né, para comprar um telefone, comprava em várias prestações, que não podia pagar à vista, era como comprar um imóvel naquela época. Quem é da minha geração, quem é assim, nessa faixa de idade, sabe o que eu tô falando aqui, né? Então, o que eu tinha para me preocupar tanto, né? Quais os problemas que eu teria lá? Eu fui com todo o suporte da empresa. Aos 33 anos, recebi a proposta para ir para a França, para trabalhar lá. Trabalhar, morar, ficaria 2 anos, com direito a vir uma vez para o Brasil somente, uma vez. E uns 2 meses antes, assim que eu dei a resposta que eu viria, eu comecei a sentir uma dor na perna, no momento que eu fazia esteira na academia. Com 33 anos, senti uma dor na perna, repuxar a perna. E falei, meu Deus, o que é isso? O que é essa dor? Eu nunca tinha tido dor nenhuma, saúde impecável, não doía nada. Mas 33 anos, né? Jovem também, né? Não doía nada, tinha muita saúde. E com 2 meses antes começou essa dor. Não sei se é psicossomática, o que é isso, né? Enfim, eu comecei a sentir dor, na esteira quase que eu caio, é uma dor que começou aqui na minha perna, no meu quadril, desceu para baixo e eu perdi as forças nas pernas. A partir daí, foi assim, um monte de exames, fui para o hospital, fiz exames, fiz um monte de raio-x, de ressonância magnética e principalmente aquela pressa para me curar, porque eu tinha que mudar para a França, estava com contrato, já estava sendo assinado, tudo estava acontecendo, né, para eu mudar. Então, assim, psicologicamente eu estava assim estressada, tava assim, psicologicamente eu tava mal, né, com aquele medo, com aquela agonia, com aquilo tudo. E comecei a procurar ortopedista, fazer exame de reumatismo, de isso, daquilo, e não dava nada, não saía nada dos meus exames. Tudo bem, chegou a hora de eu ir para a França, eu coloquei nas mãos de Deus e fui. Essa dor, ela teve esse momento, né, que quando tudo começou, o ortopedista me medicou com anti-inflamatório, claro que é o que eles passam, né, para qualquer dor que você tem. Comecei a tomar anti-inflamatório e a dor passava. E aquela dor que depois passava, depois voltava, tipo dor crônica, né? Você pensa que não vai se curar mais. E você continua fazendo exame, fazendo tudo e não acha solução nenhuma. E mudei para a França assim mesmo, tomando anti-inflamatório. E tava tudo bem. De repente, eu comecei... Eu acho que eu tinha uns
quase um ano na França já. Eu tive uma crise muito forte de dor, gente, muito forte. Eu andava igual uma velhinha assim corcunda, toda torta, era assim que eu tava andando, com 33 anos, tá? Acho que já tinha feito 34 aí, né? E eu lembro que eu pegava o metrô, eu morava num lugar excelente de Paris, no 16e arrondissement, para quem conhece Paris, que fica ali perto do Passy, Trocadéro. Então, eu pegava o metrô para ir para Alcatel e depois de 6 estações eu já descia. Eu já descia para o escritório, para Alcatel, tá? Da minha casa até lá eram 6 estações de metrô. Eu ia torta. Eu entrava no metrô, eu não sentava, porque eu tinha medo de chegar a hora de eu descer e não dar tempo, porque era muita dor, então eu andava assim muito devagarzinho, com aqueles passos assim, passo minúsculo, eu ficava bem pertinho da porta já para poder descer com toda a dificuldade e rezando para ninguém me empurrar, para não acontecer nada. E eu ia para o trabalho, eu não dormia à noite de tanta dor que eu sentia, eu chorava sozinha. Eu chegava na Alcatel com os olhos inchados, vermelhos, porque eu não tinha dormido nada. E aí todo mundo me olhava e eu falava, ai, tá doendo, eu tô com muita dor, não sei o quê. Mas eu tentava ser forte, nunca pedi ajuda, não mostrava o quanto eu estava sofrendo, eu tentava disfarçar ao máximo. E chegava, e eu nunca avisei minha mãe, eu nunca avisei meu diretor no Brasil, eu nunca avisei ninguém. Por quê? Porque eu não queria preocupar ninguém. A minha mãe, como sempre foi uma pessoa muito sofrida, então eu queria sempre dar só boas notícias, agradar a minha mãe, dar tudo o que ela precisava, era isso que eu queria sempre. Então eu não queria, estando lá na França, preocupar minha mãe no Brasil, de que eu estava doente, de que eu não podia nem andar direito, que eu estava toda torta. Minha mãe não ficou sabendo de nada, ninguém ficou sabendo de nada. Um dia, a minha amiga lá na Alcatel, a Ivone, a portuguesa, que eu já falei aqui também, ela falou, Nilda, mas você tá tão mal assim? Aí eu falei pra ela que eu tava tão mal que eu não conseguia nem pegar peso, que o máximo que eu conseguia de pegar no meu braço era 1 quilo, 1 litro, 1 quilo. Então eu fazia assim, todo dia eu voltava do trabalho, tinha um mercadinho, chamava Saint-Marché, bem na esquina do meu prédio. Eu todo dia voltando do trabalho com aquela dor, eu passava lá no Saint-Marché e comprava 1 litro de água, ia. Outro dia era 1 quilo de arroz, ia fazendo minhas compras aos poucos, para não pedir favor para ninguém, para não pedir ajuda para ninguém, para não preocupar ninguém. Na hora que eu falei para essa minha amiga que eu não conseguia pegar nada, não conseguia pegar peso, ela Nilda, por que você não me avisou? Você é doida, você tá sozinha, você precisa de ajuda. Falava pra mim que eu ia fazer a compra pra você, que eu ia te ajudar, ia de carro. Falou um monte, né? E com razão, né? Porque eu sozinha não conseguia nem fazer compra pra mim. Eu não conseguia levar mais de 1 quilo de arroz. Um dia eu levava arroz, outro dia eu levava ovo, outro dia eu levava azeite, outro dia, cada dia, ia comprando aos pouquinhos. Ia bem, que nem uma velhinha mesmo. E eu rezava, e eu pedia para Deus tirar aquela dor de mim. Eu cheguei a tomar 30 comprimidos por dia para aguentar quando eu morava lá sozinha. Até que essa minha amiga, a Ivone, né, ela falou, Nilda, vamos marcar uma consulta para você no hospital. E eu tinha um plano de saúde lá na França. E essa minha amiga me ajudou, marcamos uma consulta com um ortopedista, aí a partir daí, aí foi uma via sacra, né? Quase todo dia eu ia para o hospital. Aí eu passei com o ortopedista, depois passei com o reumatologista, fiz exames de sangue, eu fiz um monte de coisa, não achava nada, mas a dor era insuportável e eu continuava com aquela dor. E toda vez que eu ia, o médico me passava anti-inflamatório, aqueles remédios que faz mal pro estômago, aí passava anti-inflamatório junto com o remédio pro estômago. Aí foi mais ou menos 1 mês de sofrimento. E eu ia pro trabalho todo dia, eu não dormia à noite, mas eu ia. Sofrendo, pedindo para Deus me tirar daquela situação. Ninguém sabia no Brasil que eu estava mal daquele jeito. Tinha dia que eu achava que eu ia morrer, porque eu deitava na minha cama à noite para dormir, não tinha posição. Era tanto sofrimento, gente, mas estou aqui, graças a Deus. E aí,
com todas essas dores, né? Eu fiquei sabendo, eu me lembro, foi lá no escritório também, uma pessoa veio, já sabia, né, que eu tinha passado com tudo, com o reumatologista, com o ortopedista, me indicaram um osteopata, que fica lá em Paris também, bem no Trocadero, ali, bem do lado daquele museu do cinema, um russo, um osteopata russo. E eu fui, marquei a consulta com ele, e foi assim, como se tivesse tirado com a mão a dor que eu sentia. Eu tomava uns 30 comprimidos, passei a tomar uns 8 comprimidos. E fiz acho que 5 sessões de osteopatia, ele me contorcia, parecia um frango. Só ele para conseguir fazer isso, porque a dor era tanto, e ele sabia onde pegar direitinho, e mexia, manipulava meus ossos, e aquela dor assim foi aliviando, que eu quase me apaixonei por esse russo, gente. Para mim ele era um deus, porque tanto que eu sofria. Imagina, eu sozinha, com tanta dor, encontrei alguém que aliviou minha dor naquele momento, eu só faltei me apaixonar por ele. Eu fui em 5 sessões. Na última sessão, ele fez uma infiltração com cortisona. A dor sumiu. Aquele restinho de dor que eu tinha desapareceu. Aí eu fiquei assim, nossa, eu fiquei tão grata pela minha saúde, tão grata a esse médico, tão grata a tudo, sabe? Eu nunca tinha dado tanto valor para minha saúde. E depois de aí passou um ano, próximo de eu voltar para o Brasil, 3 meses antes de eu voltar para o Brasil, meu contrato vencendo, começou de novo a dor. Aquela dor horrível. Daí eu já sabia, né? Já entrei em contato com ele, marquei, aí eu fui lá e ele direto fez outra infiltração com cortisona e a dor desapareceu. Eu tinha que voltar para o Brasil boa, né? E minha mãe nunca ficou sabendo disso que aconteceu, nem minha mãe, nem meus irmãos, ninguém ficou sabendo. E eu só sei que esses foram os momentos mais difíceis que eu passei lá em Paris, morando sozinha, com 33 anos. Agora, eu não tive problemas de dinheiro, de nada, mas eu tive esse problemão, que eu sofri muito e que hoje vale como um testemunho, porque passou. Hoje eu tô aqui saudável, não tenho dor nenhuma, porque se eu não tivesse, vamos supor que eu não tivesse dinheiro na época, né? Não tivesse todo o suporte da Alcatel, vamos supor as pessoas que vão sozinhas por conta própria, ela pode não ter problema nenhum de saúde, mas pode ter um problema sério financeiro, pode se envolver com alguém que não presta, pode assim, porque você está mais carente, você está mais propício, né, a atrair pessoas aproveitadoras. Então você pode ter problemas de saúde, como eu tive, e aí aquele medo de estar sozinha, de ninguém sabe, se eu morro aqui ninguém vai ficar sabendo, e se eu morro aqui sozinha? Você pode ter esses problemas, esses pensamentos. Se você pode perder alguém querido no Brasil, você pode, sei lá, pode acontecer tanta coisa, você pode se envolver em alguma confusão, você pode ter problemas sérios, faltar emprego, você não ter dinheiro, você pode ter vários tipos de problema, tá? Porque a gente, na vida, sempre vamos ter problema, na verdade? A vida é feita de momentos bons, momentos ruins. Sempre vamos ter problemas de uma coisa ou de outra. Você vai vencendo problema por problema, obstáculo por obstáculo, aí ele deixa de ser um problema, você resolve aquele, aí vem outro de outra área, uma outra área da sua vida, e você vai e resolve, depois vem outro, você resolve. Problemas sempre teremos, pode ser em qualquer área de nossas vidas, mas o que importa aí não é o problema em si, é o que você vai fazer com esse problema, como você vai administrar esse problema, como que você vai resolver, como que você vai administrar. Problema você vai sempre ter, se não for uma coisa é outra. Imagina você imigrar, vamos supor eu imigrei, tudo pago, tudo lindo, maravilhoso, e não acontecer nada.
será que eu teria crescido? Será que eu teria evoluído espiritualmente? Como eu evoluí? Será que eu seria tão forte como eu sou hoje? Eu me julgo forte, tá, gente? Não é pra me gabar, é que eu já passei por muitas na minha vida, tá? Dá pra fazer um livro, dá pra escrever uma grande história da minha vida aqui, tá? Eu já passei por muitos sofrimentos, por muitas coisas que me fez ser forte desse jeito. E claro, cada dia eu vou trabalhando a minha mente, a minha alma, o meu espírito para ser uma pessoa melhor a cada dia. Mas será que se eu não tivesse passado por tudo isso, eu seria assim como eu sou hoje? Eu teria amor próprio, eu teria tanta gratidão? Será que eu seria? Então, eu acredito assim, que você passa por momentos muito difíceis, mas cada momento desse vai te deixando mais forte. E é por isso que você tem que estar sempre com Deus. Você tem que saber que Deus está com você. Quando eu estava lá em Paris, sozinha, doente, com muita dor, eu sofria muito, muito. Mas eu sabia que Deus ia me tirar daquela, eu sabia que eu estava com Deus, eu sabia que ia passar, eu sabia que tinha dia que eu pensava que ia morrer, eu falava, não, Deus não vai me deixar morrer aqui sozinha, longe da minha família, não é minha hora ainda, mas, é claro, passa esses momentos, mas você tem que estar sempre com Deus, colocando Deus na frente, sempre falando com o Espírito Santo, que tá me protegendo, sempre acreditar que ele tá ali te protegendo, porque Deus, ele não livra da fornalha, né? Mas ele livra na fornalha. Para quem lê a Bíblia, sabe do que eu tô falando também, né? Então Deus, ele não vai te livrar dos problemas, não vai te, tipo assim, colocar você numa caixinha blindada para você não ter problema. Mas ele vai te livrar do problema. Por exemplo, que nem eu tava com aquela dor toda, sofri um monte, mas Deus me curou, né? Me deu capacidade para procurar ajuda, para procurar médico, colocou a pessoa certa na minha vida para eu procurar esse osteopata. Então Deus me tirou daquela situação. Ele me deixou entrar, mas ele me livrou também, ele me tirou. Então, assim, você tem que acreditar muito em Deus para você imigrar sozinha, ou qualquer projeto grande que você tem na sua vida, não só imigrar, né? Não é só exclusivamente imigrar, mas qualquer desafio, qualquer problema que você está enfrentando, você tem que colocar Deus na frente e saber que Deus está ali, que Deus está te livrando, você está ficando forte, você está aprendendo, tudo que você está passando vai passar e você vai sair mais forte daquela situação. Deus está te deixando passar por isso, mas Ele vai te livrar disso e vai fazer você ficar mais forte. Depois você vai entender, eu passei por aquilo, mas agora hoje eu sou assim. Eu passei assim, mas hoje eu não tenho mais medo disso. Eu sofri aquilo, mas hoje eu já não sofro mais. Então você vai ficando cada vez mais forte. Quanto mais você sofre, mais forte você vai ficando. Quanto mais sofrimento, mais testemunho, tá, gente? É claro, ninguém quer sofrer, né? Mas a vida é assim, é altos e baixos, é a natureza te testando, eu não sei, eu falo, a natureza testando minha paciência, testando não sei o quê. Aí eu falo, obrigada, Deus, porque eu sei que eu vou sair dessa, entendeu? Então, às vezes, eu até agradeço a Deus pelo que eu tô passando de desagradável naquele momento, porque eu sei que aquilo vai passar. Fala, oi, obrigada, Deus, eu sei que tá acontecendo isso, mas eu sei que o Senhor tá no controle, eu sei que o Senhor tá me abençoando, eu sei que daqui a pouquinho tá tudo bem, porque o Senhor está na frente, o Senhor está aqui comigo. Então é isso, gente, se Deus está com você, quem vai estar contra você? Então, você imigrando sozinha, com certeza você vai enfrentar dificuldades, tá? Ou alguém vai querer se aproveitar, abusar de você, da sua fragilidade, ou você vai perder o emprego, ou você fica doente, alguma coisa acontece. Pode ser que não aconteça nada também, né? Também não sou a dona da verdade, tá? Mas temos que estar preparados, saber que tudo pode acontecer, né? Você não tá mudando pro País das Maravilhas, não existe paraíso, não existe País das Maravilhas, né? Conto de fadas. Então, problemas você vai enfrentar com certeza. Pode ficar deprimida,
Mas tem que pôr Deus na frente e saber que é passageiro, que vai passar, assim como passou todas aquelas dores, tá? Agora, só para resumindo, porque devem estar se perguntando como que eu fiz quando eu voltei para o Brasil, se eu me livrei das dores. Quando eu voltei para o Brasil, eu continuei, depois de um tempo, né, fiquei boa, depois voltou aquela coisa crônica, né? Mas só resumindo tudo, depois eu faço um vídeo para contar como foi, como que eu, o que eu fiz durante todo esse período. Resumindo tudo, depois que eu tive o meu filho, que foi com 49 anos, eu nunca mais senti essa dor, nunca mais. Então já tem 12 anos que eu não sinto mais essa dor, nunca mais tive problema no quadril, nervo ciático, nunca mais tive nada, tá? Para quem se pergunta se essa dor eu tenho até hoje, não, graças a Deus ela desapareceu. Então, essa história de que vai ficando mais velha, começa a doer tudo, pode ser o contrário, tá? Eu fui envelhecendo, quer dizer, a minha idade, né? Porque eu não me sinto nada envelhecida, eu me sinto jovem, me sinto plena, tá? Me sinto saudável. Então, foi o contrário. Eu sofri dos 33 anos, quando começou, até 49 anos, fazendo tratamento, né, gente? Sempre fazendo pilates, eu fazia de tudo, tá? Eu fazia pilates, RPG, eu ia na acupuntura, eu fazia de tudo. Uma hora eu conto como que eu fiz para administrar essas dores que eu tinha, se vocês quiserem saber, claro, tá? Então, hoje eu não tenho mais dor nenhuma, graças a Deus, e sou uma pessoa muito mais forte. E com tudo que eu aprendi em todos esses anos, né, que eu ia no RPG, ia no Pilates, tudo, eu fui incluindo exercícios que eu aprendia na minha rotina de exercício, que eu faço até hoje. Então, eu acredito que é muito por isso também, tá? Eu aprendi a me cuidar. Eu não tomo nenhum comprimido, nenhum anti-inflamatório. Eu faço alongamentos, eu faço exercício, eu acredito, e me alimento muito bem. Eu acredito que isso é que me mantém saudável, tá bom, gente? Então é isso, foi mais para você ter a certeza de que migrando sozinha, grande possibilidade de você enfrentar problemas, de você ter momentos difíceis ao estar sozinha. Mas lembre, você nunca está sozinha, porque Deus está sempre com você. Lembre-se sempre, Deus está comigo. Eu tô passando por isso, mas daqui a pouquinho está tudo bem, é passageiro, é para eu ficar mais forte. Eu tô saindo dessa já. Deus já está me curando. É isso, gente. O vídeo já tá bem longo. Eu vou parar por aqui. Faça seu comentário. Se você gosta desse tipo de vídeo que eu mostro minha experiência, né? O que eu sofri na imigração. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de saber minha experiência, esses momentos marcantes, né, na imigração, escreva aí, tá? O que você gostaria de ouvir de mim? Sugere aí o que você gostaria que eu falasse, tá bom? Eu vou ler cada comentário. Se eu não responder tudo é porque não consegui, porque não deu tempo, mas eu tento responder o máximo que eu puder, tá bom? Então, dê seu like, se inscreva no canal. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Um beijo.